Vocês viram o discurso do Arthur Lira na abertura do ano legislativo? Que muitos comentaristas falaram que foi um discurso ameaçador, cheio de ameaças? Foi nada. Ele até pode ter tentado, mas eu falei em uma outra rede social que o Arthur Lira tava querendo cantar de galo, mas ele ia se lascar. E se lascou. Porque horas depois do discurso, o PSB abandonou a base dele, deixando ele mais fraco. O Lira tá pressionado por todos os lados e ele quer desesperadamente o apoio do governo Lula para a sucessão dele em 2025 na presidência da Câmara. Então o que ele tá fazendo? Exibições de força, querendo mostrar para os deputados que ele ainda tem algo a oferecer e o seu sucessor vai ter a mesma postura. Mas o Lula vai cozinhar o Arthur Lira em banho-maria. Vai só aqui, ó, vai fritar o Arthur Lira, melhor dizendo. Mas na sua opinião, esse discurso do Lira é um discurso ameaçador ou um discurso de demonstração de fraqueza? Lira vai se dar mal? Lula vai fritá-lo? Se você quer que o Lula o frite, deixa o like e se inscreva no canal. O discurso do Arthur Lira aconteceu na abertura do ano legislativo. E muito foi repercutido por todos os comentaristas políticos, ou por uma boa parte dos comentaristas políticos, a forma como o Arthur Lira fez o discurso. Um discurso cheio de ameaças? Claro, porque o Lira falou o seguinte: não subestime essa legislatura. O Congresso não vai apenas carimbar o orçamento. E muitos falaram que o Lira fez um tom muito mais pesado do que ele tinha feito em anos anteriores, e de fato isso aconteceu. Falaram que o Lira, ele insinuou que vai impor derrotas ao governo Lula, o que ele de fato insinuou. Mas se ele vai ou não fazer isso, aí já é uma outra história. Porque eu particularmente não vi o Arthur Lira com esse tom ameaçador, não. Eu vi, na verdade, um político desesperado, clamando pelo apoio do Lula, mostrando chiliques e esperneios para conseguir o que ele quer, que é a sucessão dele em 2025. Ele quer o apoio do Lula para que ele, Arthur Lira, possa escolher o novo presidente da Câmara dos Deputados. E sem o apoio do PT, o Lira não vai conseguir fazer isso, porque ele está pressionado por todos os lados. E o Lula é macaco velho da política. O Lula já colocou o Lira no bolso e agora não vai virar. Porque o que acontece? Esse discurso do Arthur Lira, ele quis dar uma demonstração de poder. Foi uma exibição do Arthur Lira para os pais. Foi um teatro. Ele quis exibir poder para os seus correligionários para falar o seguinte: eu consigo intimidar o Lula. Eu consigo intimidar o governo federal. Eu posso intimidar o governo. Então, nesse finalzinho, nesse último ano, que vai ser discutido muito a sucessão do Arthur Lira, ele quer mostrar que ele ainda tem força, que ele ainda manda, e que o sucessor dele, com as influências dele, com a orientação dele, vai conseguir fazer a mesma coisa. Intimidar o governo para a liberação de verbas, liberação de emendas, aquelas coisas que os parlamentares também querem. Então o que ele está fazendo? Dando desejo. Ele está oferecendo algo para os pares. É só isso que ele está oferecendo, que ele está fazendo. No caso dele, ele oferece essa demonstração de poder. E a prova de força do Arthur Lira, como alguém que pode intimidar o governo, que faz o que quer, é a cabeça do Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais, que é o responsável pela negociação entre o governo e o Congresso. O Lira quer a cabeça do Padilha. O Lula vai dar? Não. Simplesmente não. E é muito possível que não somente o Lula negue a situação do Padilha, ou o desejo do Arthur Lira, como também é muito possível que o Lula comece a empoderar o Alexandre Padilha para iniciar uma queda de braço, que o Lira não tem condição de vencer. Porque se o Lula quiser, ele segura e cozinha em banho-maria o resto de 2024 e chega em 2025 com um novo sucessor. Ele vai querer fazer isso? Não vai. Não vai. Porque o Lula vai querer, vai sentar, vai negociar e vai se acertar com o Lula. Com o Lira, porque todo mundo sabe que o Arthur Lira tá querendo é socorro. O jornal o Globo fez uma reportagem no dia de hoje falando sobre a ameaça do Arthur Lira e como o governo federal entendeu o recado. O governo foi muito, entendeu, claro. Olha, o Lira quer apoio. Eu ia falar aqui, aí tocou o celular. O pessoal está desesperado mandando mensagens para mim. O Arthur Lira quer o apoio do Lula na sucessão da Câmara. Por quê? Porque o PT e a federação têm aí aproximadamente 90 cadeiras. É muita cadeira. Muita cadeira mesmo. Então o que acontece? Sem esses votos, o Lira não vai conseguir fazer o sucessor. Porque você tem o PSD também querendo.
que é um partido que tem uma bancada grande. Você tem o Republicanos querendo. E você tem outros partidos e outros blocos anunciando também seus candidatos. Então são pressões por todos os lados. O PL do Valdemar Costa Neto falou, nós vamos lançar candidato próprio. O Valdemar falou. A bancada quer. Ele falou na CNN. Ah, mas e aí o Arthur Lira, ele pode... Não, ele não é... Ele não vai disputar a reeleição, a gente bota quem a gente quiser. Nós somos a maior bancada, temos 95 deputados. São 95 votos a menos para o Arthur Lira. É muito voto. A bancada evangélica, tudo bem que tem uma composição grande de bolsonaristas, mas falou, olha Lira, ou você começa a pautar os projetos que nós queremos, que são projetos inconstitucionais, porque são já direitos adquiridos da população, ou nós vamos lançar candidato. Então tá rolando pressão por todos os lados. Lira tá desesperado porque ele sabe que se ele não tiver o sucessor e não virar ministro em 2025, ele não vai conseguir ser senador e enfrentar Renan Calheiros em 2026 na disputa pelo Senado em Alagoas. Não são 2 vagas? São. Mas quem vota em Lira não vota em Renan. Então é muito difícil que os dois acabem sendo eleitos. E Renan Calheiros tem quem? Tem o Renanzinho, que é o filho dele, ministro dos transportes. É muito difícil. E o Lula, assim, não tem pressa nenhuma para definir quem vai apoiar. Não tem pressa. O Lula vai fritar o Arthur Lira se ele continuar assim. O Lira não foi nas cerimônias que o governo federal organizou junto com os outros poderes. Beleza, não foi na cerimônia do Ricardo Lewandowski, como ministro da Justiça, não foi na cerimônia do 8 de janeiro. O que o Lula fez? Tá bom, Pacheco, vem cá. Cola aqui. Lula chamou o Pacheco. Marcos Pereira, você do Republicanos, liderança da bancada evangélica, né? Não é você que tá querendo ser presidente da Câmara? Então vem cá, vamos lá visitar o Tarcísio de Freitas em Santos? Que é o seu governador, de jatinho. Vamos lá com o avião presidencial. Você topa? Topo, foram lá. No fim de semana, passaram o fim de semana em São Paulo. Lula foi lá, elogiou os republicanos adorou, o Marcos Pereira também adorou. E aí? Talvez você não tá afim de ser candidato a ter receber o apoio do PT? Por que não? Então assim, e o Lira já se lascou, ele já se ferrou. Porque o PSB, o partido do Geraldo Alckmin, abandonou o bloco que compõe, que era um bloco grande do Arthur Lira. Abandonou. Ah, são 14 deputados. Não são todos que vão abandonar. Tá bom. Que seja. Que sejam 10 que assinaram o manifesto para sair. São 10 votos a menos. 10 votos a menos, isso enfraquece. Tudo bem que o ex-líder do PSB, o Felipe Carreiras, que é de Pernambuco, ele não assinou, falou não vão sair. Mas o partido oficializou. Horas depois do que o Lira fez. E o partido falou o seguinte, olha, ele tá ameaçando o governo, nós não temos espaço, ele não tá cumprindo os acordos, então vamos pular fora. E pular fora, e aí? Já é um sinal de enfraquecimento. Então nesse momento que ele precisava demonstrar força, ele tá enfraquecido. E outra, o Lula tá prevenido para isso. Eu tenho falado muito aqui no canal que o Lula ele adotou uma nova forma de governar o país. Ele colocou dentro do jogo político o judiciário. Então você tem a Câmara, o Senado e o STF. O STF é uma terceira casa, praticamente. Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes são senadores. O Lula tirou o ministro do STF e colocou no governo, Ricardo Lewandowski, que colocou no STF o integrante do governo, que era o Flávio Dino. Ah, mas o STF vai cooperar? Claro que vai, porque o Legislativo tem fustigado o Judiciário. E nessa disputa de poderes, o que é muito comum na nossa democracia e também na nossa república, o Judiciário e o Legislativo vão se unir para enfrentar o Legislativo. Ponto. Ah, você quer derrubar a desoneração da folha de pagamento? A gente manda para o STF. Então vamos negociar, porque se você quiser mostrar força, o meu é maior. E muito mais. Eu tenho um carecão aqui do meu lado. Então assim, Lira quis demonstrar força, demonstrou desespero, foi se exibir e se ferrou. Essa é a verdade.